Gratidão a mais esse dia, mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês o livro de ouro, né? É de Saint Germain, a Sagrada Alquimia do Eu Sou. E antes da gente entrar no capítulo 7, eu queria fazer um adendo em relação ao capítulo 6. Na semana passada, no capítulo 6, teve uma parte em que eu li que a espiritualidade, né, Saint Germain mostra pra gente que nós somos capazes de modular o nosso corpo, né, de criar musculatura, né, definir esses músculos sem precisar ir para academia. E eu falei que a gente ainda não está totalmente preparado para isso. E na verdade eu cometi um grande erro ao fazer esse comentário. Tive um grande puxão de orelha. Para quem me conhece, né, sabe que eu tenho essa questão da audição muito aflorada. E me veio exatamente uma lembrança, não uma, mas várias, mas uma que eu quero estar colocando aqui para vocês, para me redimir em relação ao que eu falei, é que houve um episódio de um homem que sofreu um acidente de esqui nos Estados Unidos. E os médicos falaram que ele não poderia mais andar, que ele não poderia mais se levantar da cama. E ele falou uma declaração, depois de um ano já acamado, ele começou a andar, ele começou a mexer os membros, e os médicos ficaram surpresos, né, como é que aquilo era possível. E foi quando ele deu a declaração de que ele não aceitava aquela colocação dos médicos e que ele queria voltar a viver a vida dele como era antes, e que como ele não tinha o que fazer durante esse período, né, acamado, sem poder sair literalmente da cama, ele trabalhava o tempo dele, a maior parte que ele podia, regenerando a musculatura do corpo dele e principalmente a parte da coluna que foi afetada. Então ele passou durante meses, acho que foram 6 a 7 meses, trabalhando nessa reconstituição da coluna dele. E acho que com menos de um ano, ele já estava voltando a fazer fisioterapia, porque ele já tinha recuperado partes né, do movimento dele. Então ele começou a trabalhar isso durante a fisioterapia também, mas ele continuou fazendo essa reconstrução do que tinha sido danificado, e com um ano ele já estava andando. Então eu vou me redimir aqui, porque nós somos capazes e estamos preparados, sim. O problema é que às vezes a gente comete gafe, que nem eu cometi, de achar que a gente ainda não é capaz. E é até incabível falar isso, uma vez que a gente está aprendendo a literalmente a usar o eu sou, esse poder de cura, de cocriação, de tudo aquilo que você deseja e almeja nessa vida. E nesse capítulo 7, a gente vai reforçar exatamente isso que a gente já aprendeu nos outros capítulos, mas isso que eu também acabei de falar aqui. Eu não vou me alongar muito, porque o capítulo 7 já é grande. E eu acho melhor, ao invés de dividir o capítulo em 2 partes, eu vou deixar um vídeo corrido, até para não interromper, às vezes, a minha linha de raciocínio, intuição, e cada um de vocês vá dividindo aí o vídeo em quantas vezes achar que é preciso, dentro do tempo que vocês têm para colocar essa prática em dia e esse conhecimento também na vida de vocês. Então hoje o capítulo 7 começa na página 118 e o título é Faça-se a luz. Quando a ordem, faça-se a luz,
foi dada, a primeira atividade foi a obediência. A luz surgiu em quantidades ilimitadas. O mesmo acontece com tudo que se refere-se à atividade exterior do único princípio ativo, Deus Criador. Quero dizer-vos que a primeira atividade de tudo o que é externo é a obediência perfeita à presença Eu Sou, pois somente assim poderá expressar-se harmoniosamente a pura essência. Deveis esforçai-vos para manterdes tranquila em todos os momentos a expressão externa, tanto entre amigos, parentes, sócios ou qualquer outra pessoa de qualquer condição ou idade. Pois, cada vez que surge o desejo de discussão, crítica ou resistência, é sinal de que a consciência física está intrometendo-se para chamar a atenção sobre ela. Este é o momento de dar a ordem para observar a obediência e silêncio. O importante é que conserveis a calma, a graça do amor e obediência. É inútil discutir. Silenciai vosso eu exterior. Quando o estudante já entrou conscientemente no caminho, a menor aparência de resistência ou perturbação indicará que deve decretar: Eu sou a obediente e inteligente atividade da mente e corpo. Eu sou o poder que governa e organiza tudo harmoniosamente. Então aqui ele fala que quando você está conscientemente no seu caminho, e eu vou repetir, né? Quando você está no orai e vigiai, e quando você se mantém consciente dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus sentimentos, você consegue identificar essa resistência. E aí quando você consegue identificar que há uma perturbação, que há um incômodo em você, então antes de você entrar na vibração alheia, você deve exatamente usar essa afirmação que ele coloca aqui pra gente. Eu sou a obediente e inteligente atividade da mente e corpo. Eu sou o poder que governa e organiza tudo harmoniosamente. Porém, não posso enumerar os elementos perturbadores das atividades exteriores, pois isto talvez impulsionasse o estudante a uma resistência ou complexo de culpabilidade. Então, assim, existem inúmeras, perturbações no mundo externo que podem nos tirar desse equilíbrio interno, nos tirar desse nosso estado consciente, nos afastar do nosso poder interno. Então é importante que a gente tenha essa afirmação para que a gente possa manifestar toda vez que a gente achar que é necessário. Até porque a gente se sente muitas das vezes culpado pelas coisas que a gente vivencia. E essa culpa atrapalha muito, E faz com que a gente bloqueie exatamente esse fluxo. Então, quando os estudantes estiverem suficientemente fortes para escutar estas verdades, quando é que você vai estar suficientemente forte? Quando você tiver um autoconhecimento maior de si mesmo, quando você estiver usando o orai e vigiai e estiver consciente cada vez maior durante o seu dia. Então, quando os estudantes estiverem suficientemente fortes para escutar estas verdades, elas lhes serão dadas
para não aceitarem ideias de resistência ou tentação de críticas. Cada um deve usar constantemente a declaração: eu sou a guarda invencível, estabelecida e sustentada em minha mente, meu corpo, minha casa, meu mundo e meus assuntos. Este guardião, a presença eu sou, naturalmente é infinita inteligência. Essa consciência estabelecerá a guarda de atividade e inteligência, que não deverá ser repetida constantemente, uma vez que tal impulso foi estabelecido, isto é, o momentum. Voltemos ao ponto de saber de sempre. Ao usardes o poder eu sou, também está atuando o poder do amor, o poder da sabedoria e inteligência divina. Usai também a declaração eu sou, a ação plenamente liberadora do amor divino. Lembrai-vos que o amor, como virtude, atributo de Deus Criador, é uma entidade viva, pois Deus Criador é vida e todos seus atributos são vivos. Ele já falou, né, como a energia do poder e da fé é o que nos move, é o que nos impulsiona, que é a maior energia onde a gente consegue co-criar em todas as condições. Sugiro, como atividade preparatória para cada dia, que declareis com firmeza e alegria, sabendo de antemão que o próprio poder contido na declaração a faz manter-se atuando. Então aqui ele vai nos dar uma outra afirmação para que a gente possa usar todo dia, tá? É a seguinte declaração e afirmação: eu sou o amor, a sabedoria e o poder com sua inteligência ativa, que estará atuando em tudo em que penso e faço. Eu ordeno a esta atividade infinita que seja minha proteção e que atue a todo instante, fazendo com que eu me mova a todo momento. Fale e proceda unicamente na ordem divina. Então essa é a afirmação. E é interessante você fazer toda vez que você acorda e toda vez que você for dormir. E se durante o dia você achar que deve, né, fazer essa afirmação novamente, faça, tá? Eu sou o amor, a sabedoria e o poder com a sua inteligência ativa, que estará atuando em tudo que penso e faço hoje. Eu ordeno a esta atividade infinita que seja minha proteção e que atue a todo instante, fazendo que eu me mova a todo momento. Fale e proceda unicamente na ordem divina. Então, durante o dia, assuma a consciência. Essa é uma outra afirmação. Então, durante o dia, assuma a consciência. Eu sou a presença governante que me procede onde quer que eu vá durante este dia, que comanda a perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. Vou repetir. Eu sou a presença governante que me precede onde quer que eu vá durante este dia, que comanda a perfeita paz e a harmonia em todas as minhas atividades. Essa afirmação você pode utilizar sempre antes de sair de casa, quando você estiver a caminho do seu trabalho,
quando você estiver iniciando alguma atividade, para que você, sabe, esteja em total harmonia e em paz com aquilo que você vai estar construindo ali ao longo do seu dia. Desta maneira, conservareis a porta aberta para o constante fluxo da presença interior, que mudará vosso mundo, impedindo-vos de contatardes com a desarmonia. Então, quando você repete essa afirmação, você mantém o fluxo dessa energia aberta, né, dentro de você, dentro da sua presença interior. E isso vai te ajudar para que você mude o seu mundo interno, né? Porque o nosso mundo externo é tudo que a gente reflete do nosso mundo interno. E isso vai também nos impedir que a gente vá contactar, né, que a gente vá ter contato com qualquer desarmonia que possa interferir no nosso trabalho. Mas isso tudo ele falou, você precisa estar consciente, você precisa ter isso como consciência dentro de você, tá? Fazendo com que a paz e a harmonia estabeleçam-se em todo o vosso contato exterior. Então, através dessa afirmação, você vai fazer com que a paz e a harmonia esteja estabelecida com o seu mundo exterior. Não importando qual seja a manifestação dentro ou fora do corpo, o estudante deve adotar a firme determinação de que o seu corpo é templo do Altíssimo. Esta é uma verdade indiscutível, e sendo uma atitude mantida constantemente. Então a gente deve manter essa atitude constantemente, tá? E isso trará ao corpo a atividade perfeita, como é a intenção divina. Lembro a todo momento aos estudantes que já não há outra forma de conseguirem adquirir um atributo desejado a não ser invocando, acreditando que o mesmo existe em seu espírito perfeito. Quando ele coloca, né, que você precisa acreditar por conta do seu espírito perfeito, lembra que eu falei em outro vídeo que a alma é aquela que está em conexão, né, com o seu corpo físico, e o espírito é o que está em conexão com Deus, com o divino, com o plano superior. Então o seu espírito é onde a gente fala que a essência divina sua está. Então ele é perfeito, ele é que vai te dar toda a orientação necessária para que você consiga manifestar, materializar aqui nesse plano dessa existência aquilo que você necessita. Então ele coloca: lembro a todo momento aos estudantes que já não há outra forma de conseguirem adquirir um atributo desejado a não ser invocando e acreditando que o mesmo existe em seu espírito perfeito. Porque o seu espírito é onde está toda a perfeição. A nossa alma aqui está trabalhando para que essa perfeição realmente se mantenha ativa. Porque lembrando que aqui é uma grande escola e um grande hospital. Pelo menos esse momento, né, planetário que nós estamos vivenciando, né, esse mundo de prova e expiação. O exterior acostumou-se a acreditar na imperfeição do ser humano. Então, o exterior, a nossa consciência física, faz com que a gente acredite nessa imperfeição que nós, seres humanos, por não ainda usarmos a conexão ou nossa essência divina de forma ainda correta e perfeita, faz com que a gente acredite, a gente se prenda às limitações e crenças que a gente traz aí, né, na nossa bagagem
de outras vidas, inclusive dessa vida também, tá? Então, o exterior acostumou-se a acreditar na imperfeição do ser humano, não podendo, portanto, manifestar a perfeição sob esta condição. Geralmente, o pensamento do estudante é: bom, já constatei que não possuo essas qualidades que desejo. Isso deve ser porque não sou ou não estou suficientemente adiantado. Porém, eu vos asseguro, São Germano fala, não importa o que manifesta o corpo, o fracasso é impossível quando é posto em movimento o eu sou. Então ele está nos afirmando que o fracasso é impossível de acontecer uma vez que você coloca o eu sou. Você liberta, você se conecta com essa perfeição, com a sua essência divina. Isto indica que já se pronunciou a verdade, além de mobilizar os atributos de Deus Criador. Muitas vezes vi meus discípulos no ponto de manifestarem uma grande vitória e falharem no último momento, não somente pela dúvida e falta de persistência, como também por fecharem a porta por tempo indeterminado. Então ele está colocando aqui que mais uma vez ele já viu discípulos dele no momento onde eles já estavam ali, quase alcançando o resultado final da cocriação deles, daquilo que eles estavam querendo alcançar, eles fecharem essa porta. E o pior, não só porque eles estavam duvidando, mas porque eles também desistiram. E isso faz com que essa energia seja bloqueada. Ele coloca aqui, né, às vezes até por tempo indeterminado, até que você consiga novamente se conectar com essa verdade do seu eu sou, tomar a sua consciência novamente e voltar a praticar tudo que está sendo ensinado aqui. Então eu coloco aqui também mais uma vez: o orai e vigiai é um caminho, é uma ferramenta para que você não se afaste, né, do que você acredite e para que você não bloqueie esse seu caminho de construção ou de cocriação. O estudante deve obrigar-se a manter em sua mente esta verdade. Quando põe em movimento o poder de Deus Criador, ao pronunciar o eu sou, essa presença não pode falhar em sua realização, da mesma maneira que o universo não pode parar a sua atividade. Então você deve colocar, né, e obrigar-se, né, a trabalhar essa verdade dentro de você. Que quando você utiliza esse poder, quando você utiliza o eu sou, né, que é o Deus Criador, o poder em ação, você está usando a presença divina. Então, logo, ela não pode falhar. Uma vez também que essa realização é que mantém o universo ativo. Então, essa é uma atividade do universo. Então, se o universo não falha, você também não pode falhar. Então, falhar essa poderosa presença é como se o universo fosse arremessado ao caos. Simplesmente não pode falhar, a não ser que a personalidade se introduza obstruindo o caminho. Então ele está afirmando aqui,
né, que o universo, se ele fosse falhar, ele entraria em caos. Então, uma vez que você começa a utilizar o poder do eu sou, isso só pode vir a falhar uma vez que você não usa ele de forma consciente, porque você está permitindo que a sua personalidade atrapalhe no seu caminho. Quando ele coloca aqui a sua personalidade, ele está colocando que é a falta do seu autoconhecimento. Uma vez que você não sabe trabalhar o seu autoconhecimento, você acaba permitindo que as suas fraquezas internas impeça ou crie obstáculos nesse caminho. E você acaba utilizando o eu sou de forma errada e negativa. Todo estudante deve vigiar-se com atenção para não empregar o eu sou em forma negativa, o que eu acabei de falar aqui agora, né? Pois, ao dizer eu estou doente, eu fracassei, eu não estou atuando corretamente, está lançando esta magna energia para destroçar aquilo que deseja alcançar. Então, toda vez que você utiliza eu não sou, eu não consigo, eu não posso, você está lançando essa magna energia, esse poder, né, do divino de forma errada, de forma negativa, e você começa a construir o caminho completamente inverso daquilo que você gostaria. Isto sempre acontece todas as vezes que usais a presença eu, a qual significa a libertação do poder universal. O eu, como a gente já falou, é o poder divino em ação. Esse eu, né, significa libertação do poder universal. Espera aí que eu vou liberar minha cadela. Então, sabendo que o eu sou, sois vós mesmos, quando dizeis minha cabeça dói, meu estômago está mal e etc., estáis remessando energia negativa para que atue naqueles órgãos conforme o que decretais. Assim ocorre porque quando dizeis meu, a energia atuante é a mesma, pois somente uma pessoa pode dizer eu ou meu, e esta pessoa sois vós, decretando ao próprio mundo. Então, ele está falando que toda vez que você fala, usa o eu ou usa o meu, só você pode utilizar essas palavras, né? Uma vez que você está falando por si. Então, toda vez que você usa o meu e o eu de forma errada, elas têm a mesma vibração. Então, você tem que tomar muito cuidado, né, e vigiar com atenção como você está utilizando no seu dia a dia o eu e o meu. Qualquer expressão que se refira a vós ou empregada somente por vós inclui a energia e a atividade da presença eu sou. Então, qualquer palavra ou expressão ou frase que você, né, e está falando vós, você emprega, somente você inclui a energia e a atividade da presença do eu sou. A atividade correta a manter quando o órgão aparenta estar doente é declarar-se com firmeza que. Aí ele está dizendo que toda vez que o seu órgão aparentar, né, estar doente, você deve declarar a seguinte afirmação: eu sou a única e perfeita energia atuante neste lugar. Eu sou a única e a perfeita energia
atuante neste lugar. Até porque Deus, quando te criou, Ele te criou perfeito, com os órgãos perfeitos, com tudo sadio. Mas, ao decorrer do tempo, das suas experiências de vida, e até mesmo nessa experiência de vida, a partir do momento que você pensa e vibra dentro de uma energia ruim, essa energia acaba primeiro atingindo o seu corpo astral, transformando aquela energia, né, danificando aquele seu órgão, trazendo a doença assim para o seu corpo físico. Então, como ele coloca aqui, o seu corpo foi criado de forma perfeita. Então, quando você usa essa afirmação, eu sou a única e perfeita energia atuando neste lugar, você está trabalhando para que aquele órgão busque aquela energia que ele foi criado, para que ele consiga, você pode usar até inclusive o raio violeta, né, que é o raio da transmutação, para que você transmute aquela energia negativa em positiva. E você pode depois também utilizar o raio verde, que é o raio de cura, utilizando juntamente com essa afirmação. Voltando ao livro. Portanto, qualquer aparência de perturbação é instantaneamente corrigida. Então, ele está falando, quando você usa aquela afirmação, qualquer incômodo, qualquer perturbação, aquele órgão, é instantaneamente corrigida. Eu já usei isso muito quando eu começo a sentir que eu tô com aquela dorzinha de cabeça, ou tu começo a me sentir muito cansada, sabe? E você acha que o coração tá palpitando, ou você tá angustiada, eu automaticamente, sabe, me conecto a essa energia. Eu me conecto a essa afirmação, onde meus órgãos são perfeitos, e eu tô liberando aquela energia e ativando essa energia da perfeição divina. Este é um ponto importante a ser exposto diante de vós. Se por hábito usais medicamento, usai com moderação, sempre esclarecendo a vós mesmos que sois o eu sou. Assim adquireis a maestria para governar-vos. Então ele está dizendo que você pode usar medicamento, né? Uma vez que está aqui na Terra, a gente precisa desses medicamentos, porque a gente ainda não consegue usar com maestria esse eu sou, esse poder divino, a nossa essência, né? Então você pode usar com moderação, mas você pode estar trabalhando sempre usando esse poder do eu sou para cada vez menos usar esses medicamentos, tá bom? Asseguro-vos que se pensais que o medicamento vos possa trazer ajuda, é ainda a presença eu sou, transmitindo o poder de curar. Então ele está dizendo que quando você usa, né, o medicamento, você fala, esse medicamento vai curar, sei lá, a minha dor de cabeça, vai curar essa dor de estômago. Na verdade, você está usando já o seu poder de eu sou para que aquele medicamento atue naquela dor, atue naquele órgão. Até porque, assim, quando você sabe que você não acredita que nenhum medicamento vai te curar, e eu vou usar até no caso da próprio câncer, você acha, nada vai me curar, nada, sabe, vai me ajudar. Realmente, nenhum medicamento acaba te ajudando. Mas quando você acredita, né, e você tem um conhecimento como esse, você acaba acelerando o processo cada vez mais. É muito interessante. Você tem que praticar para você poder ver esses resultados e ver quanto mágico é. Eu, Saint Germain, observei o mundo médico por muitos séculos, e cada vez que um indivíduo com autoridade diz que tal ou qual remédio já não serve,
pouco tempo depois, este desaparece. O que acontece na mente de todo o indivíduo é ele acreditar que certas ervas ou substâncias têm uma ação química que corresponde ao elemento existente dentro do corpo. E eu vos pergunto, o que vos dá afinidade química? É o poder do vosso eu sou, que vos permite pensar. Então ele está dizendo, né, a pergunta que ele faz é o que te dá, né, a afinidade química, o que acontece para que aquele medicamento faça o efeito necessário. E ele responde que é o vosso eu sou, que é o vosso poder, né, de pensar. Então é o seu ser consciente, é o seu ser pensante. Vou fazer uma outra colocação aqui que aconteceu, que é muito interessante. Eu já falei isso em outro vídeo. Teve um trabalho que eu fazia, um trabalho de cura dentro de uma casa espírita para os animais. E nós usávamos esses conhecimentos ao nosso alcance, tanto das ervas quanto dos cristais. E nosso trabalho era um trabalho belíssimo, os resultados alcançados eram assim, sabe, inexplicáveis, vamos colocar assim. E as pessoas vinham nos dando esses relatos. E chegou um ponto do nosso trabalho que o mentor da casa passou um recado para o nosso grupo, dizendo que a gente não precisava mais usar aqueles cristais para ajudar na cura. E na época aquilo, sabe, criou uma desarmonia, criou críticas, criou, a palavra que ele usou aqui, resistência pelo grupo. Como a entidade da casa vai proibir que a gente utilize esses cristais, sabendo dos efeitos, né, que estão acontecendo? E acabou que o grupo meio que se rompeu. E eu custei a entender que nós estávamos tão preparados, o resultado naquele trabalho era uma entrega de amor tão grande, sabe? Era uma conexão tão grande com nossos mentores, com a nossa essência divina, que realmente nós ajudávamos tanto o animal quanto os seus mentores. Mentores, quero dizer, seus tutores. Então, o benefício vinha para ambos. Mas a gente achava que a gente precisava, talvez, indicar a erva para ele tomar, ou precisava dos cristais naquele momento para se trabalhar. Então, era uma crença limitante, né, que o ser humano tinha e tem, né, nós tínhamos naquele trabalho, naquele momento, e que fez com que a gente interrompesse aquele trabalho, mas depois de um tempo nós voltamos, temos ainda esse grupo, não é exatamente o mesmo grupo que atuava antes, mas ainda é um grupo belíssimo, fortíssimo. Algumas pessoas se mantiveram nesse grupo e essas pessoas, né, ainda presenciam esses resultados ou esses milagres. Mas eu queria colocar isso, né, porque é exatamente o que ele fala. É o nosso eu sou, é o nosso poder divino que ali se manifesta em cima daquilo que você acredita, no amor que você coloca. Isso vale para tudo, no nosso trabalho, para aquilo que a gente quer cocriar, até na parte financeira. E quando você faz com amor, é impossível que você não alcance o resultado grandioso, abundante na sua vida. Mas é preciso que você saiba aquilo que você quer, quem você é. Bom, vamos voltar para cá. O que acontece na mente de todo indivíduo é ele acreditar que certas ervas ou substâncias têm uma ação química que corresponde ao elemento existente dentro do corpo. E eu vos pergunto, o que vos dá afinidade química? E ele responde, é o poder do vosso eu sou, que vos permite pensar.
Assim, quando dais a volta ao vosso círculo de atividade, vedes que não há senão uma inteligência e presença atuando. O Eu Sou, Deus Criador em vós. O Eu Sou, Deus Criador em vós. Então, por que não enfrentais esta verdade? Decide-vos, sem vacilações, e pensai. Eu sou a presença em ação. Então ele está dizendo para a gente decidir sem vacilação, sem receio, e devemos pensar. Eu sou a presença em ação. Isto é, a mesma vida em vós e em todos os remédios ao quais dais poder. Então você é a vida e o poder que você dá a todos os remédios. Não é muito melhor irdes diretamente à fonte de tudo e receberdes sua onipotente e inesgotável assistência, que não pode falhar, em lugar de concederdes a algo exterior o poder de aliviar a condição que vos molesta? Então aqui ele está perguntando, não é melhor você ir direto à fonte, onde tem o poder inesgotável e onipotente, ao invés de você dar o poder a algo externo, que é o remédio, e poder aliviar assim aquela condição, aquele incômodo que está te molestando, que está te agoniando? Sei que não é fácil abandonardes velhos costumes, porém, um pouco de meditação forçará vosso raciocínio exterior a abrir mão das dependências desses remédios e voltareis a depender exclusivamente da grande presença Eu Sou. Então ele está dizendo aqui que realmente não é fácil, requer disciplina, requer persistência, requer orai, requer vigiai, para que você se mantenha no estado consciente. E é preciso que você busque esse autoconhecimento. Mas não é muito melhor, você tá em contato direto com esse poder e com essa presença, ao invés de você estar buscando essas respostas no mundo externo? Evidentemente, não há outro modo de convencer-vos a respeito desta questão vital, a não ser pela aplicação destas verdades, com determinação e firmeza. Vou repetir. Evidentemente, não há outro modo de convencer-vos a respeito desta questão vital, a não ser pela aplicação destas verdades, com determinação e firmeza. Então, a única forma de você se convencer disso tudo não é através do que eu estou lendo, não é através do que eu estou falando, não é através da minha experiência, mas é através de você estar aplicando isso, você está utilizando essa verdade e você está alcançando essas respostas. Mas é preciso que você tenha determinação e firmeza, que você faça essa escolha de forma consciente. Além disso, ninguém pode vos demonstrar até que grau se pode aplicar a verdade. A verdade é todo esse conhecimento que está sendo passado aqui, tá? Toda essa verdade. Só vós podeis determinar esse grau. O grau é o poder que ele tem dentro de você. Só você pode determinar esse grau. Se é fraco, se é mediano, se é moderado, se é forte, se é altíssimo, se é poderoso, só você pode colocar esse grau. Muitas vezes, a energia interior acumulada pelo desejo é de tal magnitude que vos assombrareis diante dos resultados. Ele coloca aqui, que às vezes essa energia interior ela já está tão acumulada. Por que ela está tão acumulada?
Porque o seu espírito está gritando, implorando para que você consiga colocar isso em prática. E a sua alma, que tem essa conexão com o seu espírito, mas também tem conexão com o seu corpo, tenta fazer esse link. Tenta fazer, sabe, com que você saia dessas crenças externas. Então, às vezes, é tão grande essa energia que quando você permite ela fluir, ela vem de uma forma tão magna dentro de você que você acaba, sabe, se assustando quando esses resultados começam a aparecer. É quando você começa a co-criar tudo aquilo que você não imagina e que é possível. É muito interessante, é realmente assim, muito mágico. A palavra que os orientais empregam, a palavra que os orientais empregam é o Om. Significa o mesmo que o eu sou, ou I am. Pessoalmente, eu gosto mais do eu sou. Então, São Germain está falando que ele gosta mais do eu sou. Pois sentireis mais a ação de Deus Criador em vós. E quando você fala eu sou, você sente aquele poder de Deus Criador dentro de você, de uma forma mais intensa, ao invés do Om. Pois, para os orientais, o Om é uma presença universal e não dá consciência que é a presença eu sou. Então, o Om, para os orientais, é a presença universal, tá? E não significa que para eles é a consciência do eu sou. E quando você tem essa consciência do eu sou atuando dentro do seu indivíduo, o poder se torna maior, ao invés de você apenas acreditar que é a presença universal, tá? É isso que ele está querendo falar aqui nesse parágrafo. Isso explica a condição que existe hoje na Índia, pois na confusão de tantas castas, caiu-se no erro de crer que o importante é a entonação com que se canta o Om. É verdade que o Om impõe uma atividade, mas não a de energizar o homem. Por isso, a diferença de entonação é de pouco benefício. O método dos mestres ascensionados, desde tempos imemoriais, então, o método dos mestres ascensionados, desde os tempos imemoriais, foi o de uso consciente da presença eu sou. Então, todos os mestres, né, ascensionados, o uso foi de forma consciente, tá? E ele usou sempre a presença eu sou. Inclusive, tem uma passagem nesse livro, tem um outro também, que Jesus utilizava, né, esse poder do eu sou. Ele se conectava com esse poder divino dele, do eu sou, para poder materializar as coisas. Então, ele conseguia isso com muito mais facilidade, porque ele já é um ser iluminadíssimo, já tem uma ascensão gigantesca, então para ele era mais fácil colocar isso na matéria, tá? Mas era dessa forma que ele fazia também. Então os métodos dos mestres foi de forma consciente da presença eu sou. O reconhecimento e plena ação de Deus Criador em ação no indivíduo é o que expande mais e mais a inteligência ativa, plena, completa da presença de Deus, a prática da presença de Deus, ou seja, da divindade. Então, o que ele está colocando? Que o reconhecimento, quando você reconhece todo esse poder, né, todo essa verdade, e você começa a utilizar, colocar em ação esse Deus Criador dentro de você de forma individual, você começa a expandir a sua consciência cada vez mais e mais, ativando a inteligência ativa dentro de você, que é quando você começa a ter, né, a presença do Deus Criador na prática cada vez mais divino dentro de você. Deu para entender?
Então você começa a ter essa divindade dentro de você. Você começa realmente, né, ver o quão poderoso você é e tudo que você pode realizar aqui nesse plano existencial. Os orientais estão só reforçando. O importante é que você consiga usar isso de forma consciente, tá? Para que você consiga usar de forma divina esse poder. Os orientais que alcançaram grandes alturas, que existem realmente, conseguiram força ao meditarem sobre esta atividade, essa verdadeira atividade. Então ele está dizendo que os orientais que realmente, que nem Buda, Mahatma Gandhi, né, que conseguiram alcançar esse poder, eles meditaram sobre essa verdade dentro dessa atividade. Essa atividade que é o poder interno dentro deles, tá? O que é meditaram? Eles refletiram, eles trabalharam isso internamente, né? Eles paravam para refletir, para buscar isso dentro deles, essa verdade dessa atividade, como colocar em uso, quais resultados, como eles se conectarem, né? E tá dentro daquele orar e vigiar, como eles estão usando isso no dia a dia. Então, foi de forma consciente, dentro daquilo que eles são, né? Talvez a verdade mais poderosa e simples que vós podereis sustentar é quando dizeis: eu sou, pondo em ação dentro de vós mesmos, consciente ou inconsciente, a plena energia de Deus, sem alteração alguma. Então, quando você fala o eu sou, e colocando em ação dentro de nós mesmos, conscientemente, ou até mesmo inconscientemente, a plena energia de Deus, sem alteração alguma. Tem pessoas que não fazem isso de forma inconsciente. Eu já fiz isso durante toda a minha adolescência e minha primeira fase adulta. Eu já falei aqui em lives, em outros vídeos, que eu colocava em prática, mas eu não sabia como. Eu obtia os resultados, mas se as pessoas perguntassem: mas como você faz isso? Eu não sabia dizer como era, eu simplesmente fazia. Eu acreditava nisso tudo, nesse poder, e eu emanava esse poder. Realmente eu criava isso, mas eu não sabia como. E depois que eu vim entender, depois que eu comecei a questionar: como é que eu consigo? As pessoas estão me pedindo essa ajuda, esse auxílio. Como é que eu vou ajudá-las se eu não sei como é que eu faço? Foi quando, que nada é por um acaso, as informações começaram a chegar, né? Através de livros, através de muitos estudos, também dentro da linha de Kardec, inúmeros estudos, tá? Eu comecei a obter essas respostas. E hoje em dia eu sei explicar e consigo ensinar e orientar como é que as pessoas podem fazer. E aqui eu tô passando para vocês um livro que eu acho que é o melhor, porque ele vai mostrar como está conectado, né, o corpo, a mente, o coração e o espírito. E como é importante a gente estar trabalhando diariamente em cima desses 4 pilares. Então a energia converte-se em poder com o uso consciente. A energia converte-se em poder com o uso consciente. O fato de estar encarnado como homem é uma ordem de elevar-se o mundo a um estado de atividade perfeita. O fato de um ser estar encarnado como homem é uma ordem de elevar seu mundo a um estado de atividade perfeita. Então nós encarnados estamos aqui como uma grande escola para que a gente para que a gente possa um dia levar esse mundo, esse estado nosso interno, para aquela primeira conexão perfeita. Quando a vossa consciência é elevada, tudo no vosso universo, sob ao plano de atividade interior. Quando a vossa consciência é elevada, tudo no vosso universo sobe ao plano de atividade interior. Eu li errado.
tá? Então ele está falando que quando a sua consciência se torna elevada, por isso que eu falo, vamos trabalhar, né, a consciência, a expansão da consciência. Quando eu administrei aquele curso aqui para vocês, né, vamos trabalhar o autoconhecimento, a expansão da consciência, é exatamente isso, que quando a sua consciência é elevada, tudo no nosso universo, ele sobe para o plano interior, que é quando você consegue manifestar, você consegue co-criar lá no plano superior, para assim ele se manifestar também aqui no plano da matéria, tá? Nesse plano mundano. Mas é preciso que você saiba utilizar esse poder, porque às vezes você consegue co-criar lá e não consegue trazer para cá, você bloqueia. Então é por isso que esse poder, né, do eu sou, precisa estar vivo dentro de você, para que você cocrie lá e traga ele para cá. Aí as coisas começam a realmente se realizar. A frase oriental Om Mani Padme Hum, espero ter lido certo, significa Deus Criador atuando no indivíduo. Usai o eu sou em lugar de Om a todo momento, porque talvez já vivestes encarnado em corpo hindu. Conheceis esse uso, e para impedir que invoqueis um uso inferior, empregai o eu sou, para elevar-vos às alturas. Ele está dizendo para a gente empregar mais o eu sou ao invés do on, para que a gente não invoque, né, o on, de uma forma inferior. E para que a gente possa sempre estar nos elevando cada vez mais. Então, cada vez que usais eu sou, pondes a pura energia de Deus Criador em movimento, sem cor nem tonalidade de conceito humano. Então, toda vez que você usar o eu sou de forma conscientemente, tá? De forma consciente, você vai estar colocando a pura energia de Deus Criador. Tá acabando, gente. É a única maneira de manter a pura energia de Deus Criador incontaminada por qualidades humanas. Alcançareis enormes resultados em pouco tempo, através do uso das seguintes afirmações. Então aqui ele está nos passando uma outra afirmação. É uma afirmação de aceitação, tá? Eu sou a pura inspiração. Eu sou a pura luz em ação aqui. Aí você pode visualizar no seu corpo e através dele essa luz e essa ação, tá? Você fecha os seus olhos quando você falar eu sou a pura inspiração. Eu sou a pura luz e ação aqui. Você traz isso para o seu corpo, traz isso para as suas células, traz isso para a sua mente, tá? E você pode ver através do seu corpo essa materialização acontecendo. Eu sou a pura revelação de tudo que quero saber. Então você usa essa afirmação, né? Você traz para o seu corpo e você continua. Eu sou a pura revelação de tudo o que quero saber. Então, que assim você não vai ter insegurança em relação a algo que você queira fazer naquele dia ou daquele trabalho. Qualquer coisa que você tenha sido intuída, se por acaso você tiver dúvida, sabe? Siga o seu coração, ele vai ter a resposta. Mas se mesmo assim você não estiver conseguindo fazer essa leitura, use essa afirmação, que você vai ter a resposta. Agora, aceite a resposta. Que muitas vezes, né, a resposta vem e você acha, não, mas não é isso que eu quero, mas não é esse, né, o caminho que eu queria para mim. Não é o caminho que você quer, é o caminho que é o melhor para você. E o seu espírito sabe. E quando você permite que isso venha para você, né, através dessas afirmações, através das meditações, através dessas práticas, você não vai errar.
E você vai ter prosperidade, vai ter abundância em todos os aspectos e áreas da tua vida. Tomai as rédeas do poder dentro de vós. As pessoas temem abraçar o grande poder de Deus Criador e deixar que Ele trabalhe. O que pode haver que vos atemorize? Eu já respondo, o que pode haver que vos atemorize é a gente não acreditar. Ou então a gente não querer que aquilo seja pra gente. Às vezes você botou na cabeça, eu quero, sei lá, ser médica. Eu quero ser atriz. Só que no seu coração, eu quero ser médico, eu quero ser uma grande cirurgiã, famosa e ganhar muito dinheiro. Eu quero ser atriz porque eu quero ser muito famosa e reconhecida. E internamente, o seu coração está pedindo algo completamente diferente daquilo. Sabe? Algo assim, inesperado, sabe? Eu quero, sei lá, ser padeiro. Eu quero ser confeiteiro. Meu coração pede para que eu faça, para que eu me envolva com aquilo. E você fala, imagina, eu vou ser confeiteiro porque eu não vou ganhar dinheiro. Isso aí não vai me trazer nada. Sabe? E você vê, vou dar um exemplo, me veio agora. Não sei por que me veio tudo isso à cabeça, mas tudo tem um motivo. Aquele Bud, que é conhecido hoje internacionalmente e tem um programa, uma confeitaria, hoje em dia várias, né? Começou nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome da confeitaria dele. Ele não conseguiu nem concluir os estudos, ele achava que aquilo não era para ele. Mas ele escutou o coração, né? Ele precisava ali estar ao lado do pai e hoje é conhecido, é milionário, tá rico aí, tem tudo que ele quer, tudo que ele almeja. E é famoso dentro da arte dele, de criar, de fazer, dos doces, dos bolos. Cake Boys, lembrei. Então, siga o seu coração, não tenha medo. Então, tomai as rédeas do poder dentro de vós. As pessoas temem abraçar o grande poder de Deus Criador e deixar que Ele trabalhe. O que pode haver que vos atemorize? Tendes que reclamar e apoderar-vos daquilo que desejais? Tendes que reclamar e apoderar-vos daquilo que desejais. Então você tem que parar de reclamar, né? E realmente se apoderar daquilo que realmente está dentro de você. Então dizei, eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser. Eu repito muito isso dentro de mim, principalmente quando eu estou naqueles dias de altos e baixos, né? Porque eu já expliquei que a energia é movimento e quando a energia a gente deve impulsionar para que ela suba novamente. Então, quando eu sinto que eu estou naquele dia que ao redor de mim, as pessoas ao meu redor, marido, filho, mãe, até pacientes, né? Às vezes numa vibração muito baixa, e parece que aquilo tá me sugando, né? Aquilo tá me levando, me achando, não é me achando, me deixando menos equilibrada, eu uso. Eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser. Eu me elevo a esse poder interno divino. Eu me conecto sempre com o coração de Jesus Cristo. Sabe que se Ele conseguiu, nós somos também capazes de conseguir. Então me conecto àquela energia para que aquilo possa me elevar e possa me orientar e me conduzir naquilo, num trabalho que eu tenho que realizar. Seja dando curso, seja trabalhando nos momentos de palestra ou através dos meus atendimentos, seja ele qual for. Isso vos envolve imediatamente na presença ascendente. Eu sou, outra frase, eu sou a eterna liberação de toda imperfeição humana. Essa é outra frase que eu já utilizei muito. Às vezes até eu utilizo quando eu perco a esperança ou quando deixo de crer em relação a alguma coisa da minha vida. Aí eu utilizo essa frase, tá? Eu sou a eterna liberação de toda imperfeição humana, para que realmente a energia externa
não me atinja, para que eu possa co-criar, sabe, aquilo que eu acho que é importante para mim. Seja um curso que eu quero fazer para ajudar as pessoas a buscarem o autoconhecimento, a se expandirem, seja através daquele meu atendimento que a pessoa está tão bloqueada, ele não está conseguindo, né, caminhar, desenvolver. Então, assim, para que aquela imperfeição daquela pessoa não me atinja, eu me conecto, eu libero essa imperfeição, sabe, dentro de mim, para eu poder estar cada vez mais conectada com a minha essência divina, com esse poder que nós temos. Isso realiza o eu sou. Então, toda vez que você usa a frase eu sou a eterna liberação de toda imperfeição humana, essa frase realiza o seu eu sou. Eu aceito agora minha perfeição, completamente realizada. Então, é aquilo que eu falei. Quando você, né, usa que eu aceito essa minha perfeição, esse poder que já existe dentro de mim, que eu fui criada à imagem e semelhança divina, sabe? Eu me aceito dessa forma e eu quero co-criar, sabe? Eu escolho co-criar aquilo que realmente eu sou. Então não há, sabe, conceitos errados, humanos, que possam impedir isso dentro de mim. Então você pode usar, né, que essa aceitação para que você ative sempre esse poder dentro de você. Você aceitar aquilo que veio no seu coração, para que você possa ser o padeiro, ser o confeiteiro, ou ser um grande médico. Realmente você, seja o que for, seja, você vai saber quais são os seus propósitos. O autoconhecimento traz isso, né? Você consegue olhar quais são os seus propósitos e você consegue colocar isso em prática. Você consegue buscar caminhos para que isso seja realizado. E isso traz prosperidade e abundância para a sua vida. Usai os termos explicativos das afirmações para a vossa própria compreensão, pois a consciência carnal é como São Tomé, incrédula e crítica. Aí, é incrédula e crítica, aquilo que eu falei, né, há um tempo atrás. Não a deixareis duvidar. Então, a nossa consciência vai fazer com que a gente se mantenha firme no nosso caminho, para que a gente não duvide. Este meu corpo, e dizei, este meu corpo é o templo do Deus Todo-Poderoso Perfeito, harmonioso, vivente, ascensionado agora. Então, você pode usar essa frase, né, essa afirmação também, para que você afaste o São Tomé de dentro de você, para que você não seja incrédula ou crítica em relação a si mesmo. Então você pode dizer, este meu corpo é o templo de Deus Todo-Poderoso, perfeito, harmonioso, vivente, ascensionado agora. As instruções geralmente são para que o estudante prove a lei para si mesmo. Vou repetir? As instruções geralmente são para que o estudante prove a lei para si mesmo. Só você é capaz de provar isso para você mesmo, de provar essa lei. Dizei frequentemente, eu sou o poder que governa esta atividade e, consequentemente, isto é sempre presente. Em todo o universo não existe ser humano que possa perceber por outro a presença do eu sou. Então, assim, não vai ter como eu sentir por você ou colocar essa presença por você. Só você é capaz de fazer isso por você mesmo. Vós podeis dirigir-vos ao eu sou coletivo, a sua egrégora. Então a gente pode usar esse poder do eu sou para um eu sou coletivo dentro da nossa egrégora. Eu faço muito isso agora nesse momento de guerra que a gente está vivenciando lá na Ucrânia, para que esse eu sou do amor divino possa, sabe, harmonizar, possa amparar e ajudar todos ali. Principalmente aqueles que estão à frente da linha de guerra, que dão o comando para que esse poder do eu sou dele seja ativado
e ele consiga entender o mal que ele está fazendo à humanidade. Então, vós podeis dirigir-vos ao eu sou coletivo, a sua egrégora, e este traz em si todos os eu sou. Então, essa egrégora vai reunir todos o eu sou. Porém, não é igual quando se trata do eu sou individual, né? Então, não é igual quando você vai lá no eu coletivo, porque existe o livre-arbítrio e a gente não pode interferir. Mas eu sempre falo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que ser persistente, a gente tem que perseverar. Então, eu acredito que uma hora aquela luz vai penetrar naquele coração e vai fazer com que aquela pessoa tenha consciência do mal que ela está fazendo a si mesma, proporcionando uma guerra e ao mesmo tempo proporcionando tanta desgraça a tantas pessoas, tá? Mas ele está falando que o eu sou individual é diferente do eu coletivo. Cada passo que dás por vós mesmos em reconhecerdes quem sois é uma conquista permanente e não podeis jamais retroceder. Então, cada passo que você der, utilizando essa lei, utilizando esse poder, utilizando o seu eu sou individual, cada vez que você expande a sua consciência, com a sua consciência, cada vez que você coloca presente o seu ser consciente, não tem volta. Você pode até bloquear e fechar, às vezes, essa porta, mas não tem volta. Ele está dentro de você. E você pode ativá-lo com mais facilidade sempre que você se auto-permitir. Esse capítulo é maravilhoso, ele é grande, mas eu tenho certeza que trouxe muito esclarecimento, muito aprendizado. Desculpa eu ter me prolongado, mas eu acho que o pouco conhecimento que eu tenho, eu acho que pode ajudar sim no seu crescimento também, para mostrar que é possível e que nós estamos vivenciando um momento planetário onde a energia está se movimentando de forma muito rápida, de forma muito quântica. Então, os resultados estão vindo de forma muito rápida também. E eu espero do fundo do coração que você consiga colocar isso em prática, que só você é capaz de usar essa lei a seu benefício e que você alcance essa prosperidade, a abundância, a leveza, a harmonia, a felicidade, tudo aquilo que você quer alcançar em todas as áreas da sua vida. Profissional, financeiro, familiar, conjugal, círculo de amigos, expansão espiritual, principalmente. Então, assim, saúde, em todos os âmbitos da sua vida. Eu espero que você consiga colocar isso em prática. E a gente está só no capítulo 7. Semana que vem a gente entra no capítulo 8, onde o tema é o pensamento, sentimento, que é um capítulo também muito interessante. Aliás, todos os capítulos são, né? Mas você vê também que um capítulo independe do outro. Então, se você não viu os outros capítulos, vale a pena você ver, para quem não está acompanhando e pegou o capítulo 8 agora, o capítulo 7 agora. Mas se quiser dar continuidade daqui para frente para o 8 também pode. Mas é interessante ver desde o início para você entender todo esse percurso, todo esse caminho do eu sou, o Todo-Poderoso Criador em ação dentro de cada um de nós. Gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade.